Se eu pudesse dar um conselho para vocês que foge do que a maioria dos influenciadores tem falado aqui no YouTube ultimamente, esse conselho seria: não tente parecer pobre para ganhar mais dinheiro. E eu sei que isso parece estranho, mas eu vou explicar para vocês. Sejam bem-vindos ao Café com Investimentos essa semana e hoje a gente vai discutir um pouco mais sobre esse assunto. Bom, amigos, o que acontece, né? Eu, como influenciador de finanças e produzindo conteúdo de finanças aqui pro YouTube, eu acabo sempre olhando o que as pessoas estão postando para eu verificar, né, o que dá certo, o que não dá, o que o público tá gostando de assistir, para eu fazer vídeos parecidos assim, que o meu público gosta, e tirar ideias, às vezes, de conteúdos que eu possa postar. E um vídeo muito comum e muito frequente entre os influenciadores de finanças atualmente tem sido o vídeo de que você precisa parecer pobre para conseguir ficar rico, para ganhar mais dinheiro. Para ser bem sincero com vocês, eu cheguei a assistir um ou dois e eu entendi a ideia principal do vídeo, que é basicamente você viver um degrau abaixo do que o degrau que você pode para conseguir juntar mais dinheiro. Só que eu acho que esses títulos são um pouco chamativos demais e talvez se a gente entender a mensagem de uma forma errada, a gente acaba se prejudicando nesse quesito todo aí. E eu acho que a questão de tudo isso é que, beleza, a gente tem que viver um degrau abaixo do que a gente ganha, isso é óbvio. Você não pode gastar mais do que você ganha, porque senão você vai se endividar, mas nem por isso, nem por viver um degrau abaixo, você tem que parecer pobre, você tem que andar mal arrumado, você tem que andar feio na rua, sabe? Eu acho que existe uma diferença bem grande sobre isso e existe uma série de camadas que a gente precisa parar para analisar, porque essa fala é um pouquinho problemática e eu, toda vez que leio ela, fico assim, não dá. Isso daqui é um leite condensado que eu fervi, na verdade eu cozinhei na panela de pressão porque eu quis fazer doce de leite, então eu vou abrir com vocês aqui como um plus aqui do Café com o Investidor, tá? E aí é o seguinte, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que parar para pensar assim sobre quando a gente vê essa fala, né, nos títulos do YouTube sobre parecer ser pobre e ganhar mais dinheiro, é que na maioria das vezes a gente não sabe o que é parecer pobre, tá? Começando por esse quesito aí. Você sabe o que é parecer ser pobre? Sempre quando a gente fala o que é parecer ser pobre, a gente pensa numa pessoa, por exemplo, que anda feia na rua, com alguma roupa rasgada, ou então a tal famosa cara de pobre, né? Que muitas vezes pode ser aquela cara daquela pessoa que, por exemplo, não tá com o cabelo bem penteado, tá com a pele com muito detalhe, sabe? Aquela pele que você vê que talvez não tem tanto cuidado assim. Características de uma pessoa que talvez tenha que trabalhar muito durante o dia dela e ela não tenha tempo para fazer isso, né? Porque a gente sabe que as pessoas hoje às vezes trabalham muito, turnos enormes, escala 6x1, e muitas vezes não sobra muito tempo mesmo para cuidar do corpo, que é triste, né? Mas assim, é uma coisa que acontece. Só que assim, a gente tem essa visão, né, de que tipo, tal certo tipo de pessoa é pobre. Eu olho e acho que é pobre. Mas se for parar para pensar mesmo, pobre é grande parte dos brasileiros. Você que tá olhando uma pessoa ali que tá achando que ela é pobre, muito provavelmente você é pobre também. Eu sou pobre. Tem um monte de gente pobre aqui, entendeu? É todo mundo pobre. Rico mesmo é o pessoal ali dos 10, 15 milhas, começando assim no baixo, porque então se você não tem ali pelo menos uns 10 milhões na sua conta, eu acho que, tipo, você tá na linha ali do pobre ainda, sabe? Você não passou ainda. Então, primeira coisa a gente tem que colocar nesse lugar. Segunda coisa, qual que é o conceito de ser pobre pra você? Porque o conceito de ser pobre, ele é um pouco diferente para as pessoas. Pra quem nasce pobre, por exemplo, eu quando era criança e não tinha presunto e mussarela na geladeira, eu achava que ser rico era ter presunto e mussarela na minha geladeira, pra eu poder lanchar de tarde. Só que hoje eu vejo que ter presunto e mussarela é uma coisa básica, todo mundo pode ter, e que não necessariamente eu preciso ser rico para ter isso. E aí esse nível varia de pessoa para pessoa. Uma pessoa que nasceu numa família melhor, por exemplo, pode achar que ser pobre é não conseguir fazer uma viagem internacional. E ela acha que rico é quem consegue fazer a viagem. Só que aí quem tá fazendo a viagem sabe que fazer viagem internacional não é uma coisa de rico assim, é uma coisa que uma parte do público brasileiro consegue fazer também, sem necessariamente ser rico. Então ela pensa, eu quero passar 6 meses na Europa para eu ser rico. E aí esse nível muda de pessoa para pessoa. Então quando a gente tá falando assim, pareça ser pobre pra ganhar mais dinheiro, que pobre que é esse que você tem que parecer, sabe? Tipo assim, é isso, essa é a minha questão. Que pobre é esse que você tem que parecer? É o pobre que anda feio na rua com a roupa rasgada e mal arrumado? É o pobre que talvez vai pra Europa uma vez no ano só e, tipo, junta o dinheiro o ano inteiro pra isso? Eu não acho que seja a forma certa da gente tratar esse assunto. Não acho. Eu acho que a forma certa da gente tratar esse assunto é: viva um degrau abaixo do que você ganhe e junte o dinheiro de acordo com a sua situação. Na sua situação, você consegue viver, juntar 100 reais? Show. Na sua situação, você consegue viver e juntar 200? Show também. Consegue viver e juntar 400? Show. Mas, tipo assim, viver um degrau abaixo da sua renda não é parecer ser pobre, é ser uma pessoa organizada. E aí, puxando outro gancho, que eu acho que essa fala também é um pouco problemática e que, assim, a gente tem que pensar um pouco, é que no mundo que a gente vive hoje, grande parte das situações que a gente tem na vida, grande parte das pessoas, elas são ligadas por aparência. Então, se você vai comprar um produto, por exemplo, muito possivelmente você vai querer o produto que tenha a
melhor embalagem, a embalagem mais bonita, se o preço entre um produto que tem a embalagem mais bonita e um que tem a embalagem feia for o mesmo, muito provavelmente você vai escolher com a embalagem mais bonita porque o preço é o mesmo. Todo mundo se agrada pelo olhar, da mesma forma que muitas vezes, eu me incluo nisso, a gente vai pagar mais caro em uma coisa só porque a embalagem é bonita, tipo assim, eu gostei dessa embalagem, então eu vou acabar pagando um pouco mais caro. Então eu entendo hoje que a imagem é algo muito importante e aí a gente precisa também salvar parte dos nossos recursos, do nosso dinheiro para investir na nossa imagem. O que é investir na imagem, Guilherme? Não é comprar roupa de marca, tá? Não é comprar Gucci, sei lá, qualquer coisa e sair ostentando na rua. Não é essa imagem que a gente quer passar, até porque o jeito com que a elite se veste, o jeito com que a galera rica lá se veste, não é assim. Vocês sabem que não. Quem se veste assim é o pessoal que tá ostentando, e não é essa imagem que a gente quer passar. Mas eu acho que você tem que andar arrumadinho na rua, assim, sabe? Você tem que ter uma roupinha minimamente aceitável, uma que não esteja rasgada, por exemplo. Ter o seu corte de cabelo em dia, que não custa caro, mas que é legal você andar assim bem aparentado, sabe? Andar com uma roupa que talvez não esteja com pelo, com manchas no geral, é legal porque aí se você vai num lugar, por exemplo, e você se apresenta de uma forma apresentável para as pessoas vão ter uma outra visão de você, vão ter uma visão melhor de você, né? E aí isso pode te gerar oportunidades, às vezes, sei lá, você fica sem emprego e aí tem um fulano que você conhece que sabe de uma oportunidade de emprego. Se você for uma pessoa que anda toda errada, tipo meia mal apresentável, às vezes a pessoa pode ficar com vergonha de te apresentar rap. E aí ela fica assim, não, vou apresentar aquele cara todo mal arrumado pro meu chefe, sabe? Tipo assim, como é que eu vou ficar depois? Porque é ruim, sabe, você fazer isso. Mas agora se você é uma pessoa que se aparenta bem, que anda bem arrumada assim, tipo, às vezes você sente prazer em apresentar, sabe? Esse aqui é tal pessoa e tal, porque você tem orgulho da forma com que a pessoa se porta. Então eu acho que é importante você, de alguma forma, investir um pouco na sua imagem, sabe? Eu acho que faz sentido. Vocês podem duvidar, podem falar mal, pode falar assim, Guilherme, você está sendo preconceituoso. Mas eu acho que é assim que acontece. Quando eu trabalhava no banco, por exemplo, as pessoas que iam mais arrumadas eram as que tinham as melhores vendas, porque as pessoas confiavam mais nos que iam mais arrumados, nos que iam mais bonitos. Mulher bonita, principalmente, eram as mulheres que vendiam mais e assim, elas eram promovidas mais fácil, porque elas vendiam muito porque as pessoas gostavam ali de ser atendido por elas e tudo mais. Da mesma forma com que nas entrevistas de emprego do banco, por exemplo, uma pessoa mais bem aparentada, ela tem chances maiores de ser contratada, porque a gente sabe que na venda, por exemplo, as pessoas confiam mais em pessoas que estão mais apresentáveis. Vocês podem ver aí que em muita loja, tem loja principalmente que só contrata vendedor bonito, assim, não só no quesito de aparência, mas acho que beleza é uma questão de se portar também. Então, entra nessa questão aí que eu acho um pouquinho complicado da gente discutir, mas que é verdade, sabe? Eu acho que você tem que investir na sua aparência. Eu queria falar isso. Eu venho segurando isso há muito tempo. Toda vez eu vejo isso no YouTube, eu falo assim, não vou falar. Mas eu acho que tem sim, eu vou falar, foda-se. Então, eu acho que isso é importante. Inclusive, eu não sei se vocês perceberam, mas desde que eu comecei o meu canal no YouTube, eu venho fazendo uma mudança, assim, na forma com que as pessoas me enxergam. Talvez aqui vai ser um pouco mais difícil, porque eu não tive tanta frequência, assim, nos vídeos anteriores, mas se vocês olharem no TikTok, por exemplo, a mudança é gritante, né? Quando chegou num ano retrasado, eu acho, eu tava me sentindo um pouco estagnado, e eu falei assim, não, eu preciso dar um jeito nas minhas redes. Eu tava me sentindo meio assim estranho, eu não tava orgulhoso com o que eu postava. E aí eu chamei uma moça pra trabalhar comigo, que basicamente foi uma social media, só que a gente não fez trabalho de social media, a gente fez um trabalho de reposicionamento de imagem. Antigamente, a minha imagem no InvestGui, quem lembra, quem é da época vai saber, era um quadro azul, né, em volta de mim, a minha cara lá, e eu, tipo, sorrindo assim. Aquele quadro azul, ele me infantilizava de certa forma, né, ele me colocava ali como uma criança, e muitas vezes quando você entrava ali no meu perfil, né, do Instagram, do TikTok, tinha muitos tons claros, tipo azul, uns tons mais infantis assim, e aquilo fazia com que a minha imagem nas redes não fosse uma imagem tão séria assim. Não que hoje seja a imagem mais séria do mundo, mas tipo, é muito mais séria do que antes. E ela falou assim, Guilherme, vamos dar uma mudada. Daí a primeira coisa que a gente foi mudar foi a forma com que eu me portava nas redes, então a gente mudou todas as minhas fotos, né, tanto é que a foto do meu canal hoje é super legal, porque eu fui fazer isso justamente para melhorar a minha imagem, então coloquei uma foto mais séria, mudei os tons que eram tons mais de criança, tons azuis para tons pretos, tons mais sóbrios assim para passar a seriedade que eu tava querendo, e ela me orientou também a fazer outras mudanças na minha aparência, né, que seriam sempre aparecer no vídeo, por exemplo, com o cabelo penteado, né, fazer a barba sempre em dia, para manter ali o rosto bem apresentável. Roupa, tenta usar uma roupa que, por exemplo, não tá rasgada, não tá com pelo, que a gente vê ali que tá conservada, né, grande parte dos vídeos eu tenho feito com camisa polo, que passa mais seriedade. Então, isso tudo me ajudou a mudar a minha imagem na internet. Eu acho que a imagem do Guilherme hoje, se você pegar para comparar, é uma imagem, tipo assim, 10 vezes mais seriedade do que eu passava. E, consequentemente,
eu fechei mais publicidade depois desse período. Eu acho que depois desse meu reposicionamento de imagem, eu particularmente fechei todas as publicidades da minha vida. Antes eu só tinha feito uma e depois disso eu fiz, sei lá, 4 ou 5. Eu coloco esse peso na minha imagem porque eu acho que é algo que importa muito para as marcas, e eu sinto que de alguma forma as minhas vendas de produtos digitais e contratações melhoraram um pouco. Claro que isso pode ser também por conta da minha presença que vem aumentando, né? As pessoas vão se acostumando, mas eu senti que deu uma melhora, sabe? Então esse meu exemplo é meio que um exemplo que aconteceu na prática, e eu tenho propriedade para falar com vocês porque aconteceu comigo. E eu acho que vocês devem saber também, né? Porque no fundo a gente sempre sabe, às vezes a gente só não fala muito porque a gente acha que é um tema complexo, e realmente a gente quer ficar um pouco alheio porque a gente tem medo de julgamento das pessoas, a gente deixa de lado. Mas no fim das contas a gente sabe que a pessoa mais bem arrumada, a pessoa mais bonita, ela ganha mais na vida, sabe? Ela tem mais oportunidades. Você fica com essa mente, eu vou parecer pobre, eu vou, viver sempre um degrau abaixo, eu não vou investir nas minhas roupas, eu não vou investir no meu modo de me portar, e aí você também não vai prosperar tanto assim como você poderia, sabe? As chances vão ser um pouco menores. Então eu acho que é importante. Viva um degrau abaixo, mas tenha a consciência de que esse degrau abaixo também não tá te impedindo de prosperar no futuro. Eu acho que isso é o maior insight desse vídeo, o ponto mais importante e o ponto que eu queria chegar aqui com vocês. É muito importante que a gente não deixe a nossa crença, limitante assim, né? O nosso pensamento desde sempre impedir com que a gente cresça, porque o mundo é assim, não vou falar que é certo nem errado, mas ele funciona dessa forma, então a gente tem que se adequar da forma que ele funciona. E a sua imagem é você, a forma como você se porta, então vista nela e se porte de uma maneira que você tenha mais oportunidade de crescer. Eu não contei pra vocês do resultado do doce pra quebrar o clima aqui dessa conversa, mas ele ficou ótimo. Deixei por 15 minutos na panela de pressão elétrica, ó. Ficou ótimo. Eu adoro fazer doce de leite assim porque fica barato e fica muito gostoso. E o lanche de hoje, pra ser bem sincero com vocês, eu fiz um wrap aqui de queijo e ketchup porque eu não fazia ideia do que eu ia fazer nesse vídeo de lanche. Eu só tinha essa coisa pra falar e eu falei assim, não preciso falar isso. E daí, ó, deixa eu abaixar minha cabeça, ele tá aqui fazendo. Eu vou tirar agora, mas acho que isso já é um bom lanche da tarde aí pra gente começar, né? Colocar ele aqui num papel. E beleza, eu quero fazer um dia com vocês aqui um burrito, fazer um vídeo ao invés de ficar falando tanto, fazer uma receitinha e falar um pouco menos. Mas vamos ver como é que vai ser. Eu gosto de falar porque nesse quadro aqui, eu simplesmente taco foda-se, então não tem roteiro, eu só lanço o que vem na minha cabeça. Ó, deixa eu mostrar aqui. Eita, olha aqui, pessoal, esse daqui é o wrap que eu fiz, ó. Wrap não, né? Rapidez, vamos falar em português aqui pra galera. Queijo ketchup picante, bom demais. Esse daqui é o meu doce, ó, campa da câmera, e o meu celular com algumas notas aqui, porque eu tinha feito um plano de roteiro pra gravar nesse vídeo, só que ele não sincronizou nas notas, então não adiantou nada. Eu falei mesmo que veio na minha cabeça. Mas é isso, vida que segue. Tô feliz com o vídeo que eu gravei hoje. Quem quiser me mandar hate, manda o hate. O hate é livre. Vocês me dão engajamento comentando no meu canal. E é isso, galera. Abraço.